Essa manhã, nosso shiur é a nossa Nora Camila Boladão Esposo, estará presente com essa atividade. Achamos agora, vai vir aqui, estamos orando por ela. Eu vou chamar. Oremos. Eterno Elohim, eterno Deus, continue conosco a nos falar nesta manhã, a ministrar sobre nós a tua Devar Elohim, a tua Torá. Usa o pregador desta manhã para transmiti-la para nós que aqui estamos e para aqueles que nos assistem. Grande as tuas brachot sobre ela, sobre toda a sua família. Choramos gratos, peixinhos, Mashiach. Amém. Shabbat Shalom, amados. Eu quero compartilhar com os irmãos primeiro a forma como eu peço para o Senhor quando a gente vai trazer uma mensagem. Eu digo para vocês, eu não sei como é que eu entendo, mas é sempre de uma forma que Hashem fala conosco e você consegue entender o que ele está falando. Eu perguntei ao Senhor se o Senhor queria que a gente estudasse toda a paraxá. A paraxá é grande, ela tem muitos assuntos interessantes e importantes, mas eu pedi ao Senhor um sinal. Eu sempre peço assim, irmãos, um sinal da palavra, para Ele mostrar se Ele quer que a gente fale sobre todos os assuntos, algum assunto determinado. E o Senhor, Ele, muito lindo, me respondeu. Eu posso até compartilhar com vocês, que foi em Oséias 9:7, que eu falei, Senhor, tem algum assunto específico que o Senhor quer ministrar? E nessa passagem diz que o profeta é um insensato. E nessa paraxá, a gente vai falar sobre o profeta também. Então, o estudo dessa manhã se chama da seguinte maneira: o dom de profetizar à luz da Torá. Uma perspectiva bíblica e judaica. O que a Torá fala sobre o dom de profecia? Como isso é visto segundo a Torá, segundo a palavra de Deus? Então eu vou pedir nessa manhã que os irmãos abram a Bíblia ou a Torá no livro de Números 11. Olha que lindo, irmãos, a gente lê a palavra, mas parece que não leu, parece que não enxergou algumas coisas, né? Números 11, a paraxá de hoje é Berá Alotá, quando acender, eles vai falar sobre a iluminação, quando for acender a menorá, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje nós vamos falar sobre o dom da profecia, o que a Torá diz sobre isso. Capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 25. Mas então vocês estão no judaísmo messiânico, não adianta o que o Novo Testamento fala? Claro que não. Só que a gente tem que ir primeiro na fonte. Com que base o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e Yeshua falaram sobre o dom de profecia? À luz da Torá. E nessa porção, no capítulo 11, a partir do versículo 25, o Senhor nos relatou através de Moisés sobre dois homens. Lá no versículo 25. Deus desceu na nuvem e falou a Moisés. Vocês lembram de alguma coisa? Deus desceu na nuvem, falar através da nuvem. Gente, vocês acham esquisito se Deus falar para vocês através da nuvem, ouvir uma voz aí do Senhor? Deus fala, hein? Eu com medo não. Falou com Moshe, falou com Yeshua, então, tá normal. Se uma nuvem vier e falar contigo, quem está falando? É Hashem. Ele desceu na nuvem e falou a Moisés. Ele fez o espírito que tinha sido atribuído sobre Moisés emanar, e ele conferiu aos 70 anciãos. Ele literalmente deu um espírito específico
específico para Moisés, e desse espírito ele distribuiu para outros. Irmãos, é isso que acontece. O Senhor, ele nos dá do espírito dele, mas ele também confere, por exemplo, do nosso rosto, da nossa pastora, de alguém específico que é seu líder, atribui esse espírito em você para algo necessário para o corpo de Yeshua, tá? Como foi no caso dos 70 anciãos. Quando o espírito desceu, e assim que diz a Torá, eles ganharam a dádiva da profecia e não a perderam. Na nossa Bíblia Ferreira de Almeida, fala que eles profetizaram, né? Depois nunca mais, não é isso? Quem lê para mim? Números 11, 25. Então Adonai descera na nuvem e lhe falou, e tirando do Rua que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando Rua repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Na Ferreira de Almeida está assim, né? Na Torá fala, diz que eles não perderam. Não quer dizer que eles ficavam profetizando, mas o espírito da profecia estava sobre eles. E claro que estava, porque era necessário. Para eles terem condição. Para que serve a profecia, irmãos? Isso precisa estar esclarecido. A profecia é um dom, primeiramente, é um espírito que vem sobre o profeta, que está sobre o profeta, perdão, com o objetivo de fazer o quê? De ensinar, com o objetivo de trazer alguma exortação e com o objetivo de trazer consolo. E isso não só através de palavras, hoje que Deus te abençoe, que Deus te dê força, não. Às vezes ele vai orar e Deus, através daquela oração, vai trazer um consolo. Por exemplo, quando aquela moça perdeu o filho dela e aquele filho dela morreu, o Senhor não revelou para o profeta o que tinha acontecido. Ela foi até ele e ela falou, eu te pedi algum filho? Sunamita. E aí ele, através da oração, não foi isso, irmãos? Aquela criança ressuscitou. Quando a gente olha o que Yeshua nos disse, através dos discípulos, ele falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E ele fala coisas específicas. Curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos e ressuscitar os mortos. Então, o profeta de Deus, ele tem, através desse Espírito, poder para trazer consolo. Às vezes o Senhor, né, alguém com uma enfermidade grave vai ser curado e consolada através deste profeta. Vocês estão entendendo? Às vezes, a correção vai corrigir aquela pessoa com uma palavra, como a gente vê aqui, profeta Jeremias, quantos profetas chamaram a atenção de reis. E ensino, Moshe era profeta também. Deus deu a revelação para a Torá, foi de graça, irmãos, foi assim, rapidinho, foi fast food. Orou, Senhor, muito obrigado, me mostra aqui agora o entendimento. Pá! Foi não. 40 dias e 40 noites para receber do Senhor a revelação. E isso, irmão, se mantém. A gente hoje em dia tem a IA. Eu quero saber isso aqui. A IA fala para você. Mas isso não é revelação de chão. Isso é repetição do que alguém já leu, do que alguém já estudou. Agora, você receber do alto uma revelação, você precisa se dedicar. Você precisa orar. Há um processo. Há um processo, há um tempo. Nós estamos vivendo nos nossos dias um tempo em que a gente não pode perder tempo. Nem o campo, nem as nossas lavouras têm a chance de ter aquele cultivo, aquela fertilização normal. A gente sabe que a gente come coisa cheia de fertilizante para que o negócio crescer rápido, para não ter perda de produção.
espiritual não é assim. Eu não estou falando para vocês que é marcha lenta, carrocinha. Estou falando para você que tem qualidade. Então, nas coisas do Senhor, nós precisamos ter qualidade. Quando a gente vem aqui estudar a Torá, por que a gente procura estudar na palavra? Para você ter aquela percepção igual uma comida feita na hora. Aquela comida, aquele tempero, eu estou vendo até um seriado bonitinho coreano que fala sobre comida com amor. A chefe, ela não aceita comprar as coisas assim no mercado porque é mais perto, porque é mais conveniente, porque isso traria mais peixe para ela. Não, ela preza pela essência, pela qualidade, ela vai longe, ela busca aqueles produtos da maior qualidade. Imagine o sabor e o tempero dessa comida. Então, quanto mais nós procurarmos com amor, e isso o livro de Provérbios diz, se alçares a tua voz à sabedoria e buscares por entendimento como um tesouro escondido, então não é uma coisa que está em cima da mesa. Irmãos, a gente tem livros, a gente tem um monte de coisa, mas se o Senhor não abrir o nosso entendimento, a gente não enxerga. A gente não entende, não adianta. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus é quem dá. Então façam isso. Busquem a Deus de todo o coração. Não importa se você lê hebraico, não lê hebraico, se você lê português direito, Ele vai te dar entendimento. Mas você precisa se esforçar. Você precisa aplicar teu coração. Não, eu não entendi isso aqui, Senhor. Isso aqui é uma coisa que me perturba, eu não compreendo. Ora, Senhor, revela a mim. Eu tenho certeza que o Senhor vai revelar para você. Você não vai ter medo, você não vai ter dúvida. E quando a gente não tem medo nem dúvida, irmãos, ninguém nos para. Ninguém. Satanás não nos para. Ninguém nos para. Aí, o que aconteceu? No 26. 2 homens permaneceram no acampamento e o Espírito também pousou sobre eles. Eles deviam estar sedentos, né? O nome do primeiro era Eldade e o nome do segundo, Medade. Embora eles estivessem entre aqueles listados, eles não saíram para a tenda da comunhão, mas falaram profeticamente no acampamento. Por que o Espírito de Deus repousou sobre eles? Derramou sem querer? Não! Algo havia dentro deles. Eles queriam o Senhor e o Senhor derramou. Ué, tu quer? E eu não faço, você quer? Sede. Foi, recebeu. E eles lá começaram a profetizar no acampamento. Você sabe dessa história. Aí um jovem correu para falar a Moisés. Eldade e Medade estão falando profecia no acampamento, ele anunciou. 28. Josué, filho de Nun, o auxiliador escolhido de Moisés, falou: meu senhor Moisés. Ele disse: interrompe-os. Versículo 29. Tu estás enciumado por minha causa? Replicou Moisés. Eu apenas desejaria que todo o povo de Deus tivesse o dom da profecia. Que Deus confira o seu Espírito a todos eles. Então isso é bom. Você buscar, Senhor, eu preciso de dom de profecia. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão confundindo profecia e revelação com adivinhação. Eu fui lá em tal lugar, fulano revelou a minha vida toda. Mas não é isso o dom da profecia. O dom da profecia, ela vai trazer a você o entendimento que você precisa para algo que Deus está te trazendo. Por exemplo, eu falei para vocês a respeito do consolo. A palavra diz que o Espírito não falou para o profeta porque ela estava chorando. Mas ela foi até ele. E o que Deus fez? Ressuscitou o filho dele. E isso é dom de profecia. É dom de ressuscitar o morto. Não, é dom de profecia, faz parte. Uma palavra de exortação. Por que você vai ver lá no Taná os profetas chamando a atenção do povo? Por quê? Porque não guardavam o Shabat. Já estavam trabalhando no Shabat, já estavam fazendo outras coisas do dia santo do Senhor. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer que você passe
eu não estou conseguindo. Por N fatores. Eles não estavam, irmãos, cumprindo os estatutos. Você vê a importância do que Deus falou. Vocês viram o que Deus falou? Foi a boca de que Deus falou, não foi a nossa boca, não. Não é a boca de nenhum rabino, de nenhum pastor. Quando a palavra fala, é a boca de Deus. E a gente tem que temer. Quando Ele falou para a gente guardar dias específicos, gente, a gente tem que prestar atenção. Se Deus falar para você, se Deus não, Deus falou, no primeiro dia de Tisrei, vai chegar aí dia de Yom Teruah. Você já tem que saber qual é a data, você já tem que se preparar, porque é um dia santo. A gente está no calendário civil, cheio de compromissos, cheio de imprevistos, mas você precisa ter zelo. Isso não é religiosidade. Isso é santidade. Vocês sabiam disso? A nossa santidade está na nossa obediência à palavra de Deus. Eu procuro não fazer nada no Shabat, não é porque eu sou religiosa. Eu procuro não fazer nada no Shabat porque eu quero me santificar. Ele disse, e Ele santificou o sétimo dia. Foi Ele. Não foi a igreja, não foi a adventista, não foi o judaísmo, foi o Senhor. Então eu preciso buscar dele a força, a sabedoria para obedecer. Ainda que ninguém faça, mas na minha casa ninguém faz, não importa, faz você. Nós vemos aqui na palavra que Deus está vendo o que, irmãos? A intenção do nosso coração. Isso conta muito, e nós vamos ser julgados pela nossa intenção. Não só pelo que a gente faz, mas pela intenção que a gente fez aquilo. Está entendendo? É muito profundo. Então, esses homens, Eudade e Medade, começaram o quê? A enriquecer o acampamento. O Espírito de Deus deve ter chegado neles ali. Olha, você precisa... O quanto Deus deve ter usado esses homens. É assim que Deus quer nos usar também. Assim eu creio. E como é que é isso, Camila? Vamos ver aqui na palavra. Números 11, versículo 17. Eu peguei as referências, tá? Da palavra. Diz assim, que Deus tira do espírito dele que está sobre alguém e coloca em outro. Olha isso. Para levar a carga do povo. Deus fez isso com Moisés. Moisés não podia fazer nada sozinho. E nós também não podemos fazer nada sozinho. Tem como? A gente está aqui 4 horas em algum lugar? Não tem como. Então Deus tira da porção dele, do servo dele, e coloca naquele que procura, naquele que quer ser com humildade e verdade. Eles foram cheios. E assim, eles ajudam. Quem tem um espírito de profecia, ele trabalha junto para que a carga não fique só em alguma pessoa. Lá no 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 5 a 10, eu vou ler para vocês. 1 Samuel 10... Shmuel, né? Aleph. 5. Vai dizer assim, 1 Samuel 10. 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios, tambores e flautas e harpas e profetizarão. Aí você, se você for na internet hoje, você fica escandalizado. Porque é uma tambozada, o pessoal rodando, é aquilo, e o espírito da profecia está naquele lugar. Às vezes não. Às vezes não. Então a gente tem que ter o quê? Discernimento. Os profetas profetizavam com música, sim. Quando o profeta Ezequiel falou assim, traz um tangedor. E ele começou a falar pelo Espírito de Deus. A música, ela tem um poder espiritual, sim, que influencia sobre a nossa vida. Então a gente tem que prestar atenção quais são as músicas que a gente está ouvindo. Isso a gente falou também ontem. Porque elas vão fazer algo na nossa cabeça, na nossa vida.
E quando o Espírito de Deus vem através da música, isso já aconteceu aqui também, ele não quer levar uma emoção, ele está penetrando na nossa alma para consolar, para repreender ou para ensinar, revelar para você algo que ele quer te mostrar desta maneira. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Olha a espera. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Quem era Samuel? Samuel era, primeiramente, era sacerdote, profeta e juiz. Só que ele também não sabia tudo, irmãos. Tudo tinha um momento certo. Então, esse espírito de profecia, ele vem sobre o profeta com essa intenção, com esse objetivo, tá? O espírito de Elias repousou sobre quem? Quem sabe? Eliseu. Eliseu fez as mesmas coisas que Elias. Quando o Senhor tomou Elias, ele falou, ficou tão triste. E sem perceber, ele começou a agir com os mesmos sinais que Eliseu. Por que, irmãos? Porque é necessário, você precisa de ter algo importante da parte do Senhor. Pode falar. Se essa passagem é interessante, porque deixou a capa. Deixa a capa. Então, existe alguns utensílios, Materiais. que a unção fica ali. Sim. E essa unção é repartida só para aquele, ela não é dividida para Não. ela é repartida da Um pessoa. propósito. Então, aí Deus também, nessa capa, ele trouxe essa unção sobre Eliseu. Sim, irmãos, esse lugar, por exemplo, é um lugar santo, consagrado. E quando a gente vem aqui, o Senhor já manifesta a glória dele. Não porque o lugar em si tem poder, mas porque o Espírito de Deus que está sobre nós transforma esse lugar. Então, coisas também, coisas consagradas ao Senhor são assim. Lá em Joel 2:28, a palavra de profecia que você conhece: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E quando fala sobre toda a carne, está falando sobre homens, mulheres, judeus, não judeus. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então é bíblico. A gente tem que buscar o Senhor. Lá em 1 Coríntios 12:13 fala que todos nós temos bebido de um Espírito. Não é Espíritos de Deus, é um só. Eu vou abrir para vocês 1 Coríntios 12, que o Senhor nos enriqueça com a sua palavra e nos dê esse entendimento. Amém. Todos nós, 1 Coríntios 12:13, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Está falando até questão de trabalho mesmo. Se a pessoa é empregado, ele é chefe, se ele é pobre, se ele é rico, não importa. Todos temos bebido de um Espírito. E não é verdade? Você pode, mas fulano teve acesso a muitos estudos, ele sabe muito mais do que eu, mas não importa. O Espírito que revelar a ele é o Espírito que vai revelar a você. Independente da sua nacionalidade, da sua condição financeira. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí essa parte aqui eu vou pular e eu vou pedir para vocês irem lá no 25 que diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. 27. Vós sois o corpo de Yeshua, de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, que é o corpo de Yeshua,
Primeiramente, aí você já vai perceber o quê? Uma ordem, uma hierarquia. Apóstolo, segundo lugar, profetas. Terceiro, doutores de doutrina, tá? Doutrina não da igreja, mas doutrina da palavra. Depois, operação de milagres, dons de curar, dom de socorrer, em todos os sentidos, tá? Dom de governar, geralmente são presbíteros, pastores estão aqui governando em denominações, dons de variedade de línguas. E aí fala, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores? Não. Nessa paraxá, eu prestei atenção em algo importante, não sei se você percebeu. Quando levantava a marcha para sair de um lugar, irmão, tinha que ser sempre no mesmo padrão. Primeiro a tribo de Judá ia na frente, e junto com ele, Issachar e Zebulon. Depois começou a vir a classe dos levitas, apenas a família de Gerson e a família de Merari. Por quê? Porque eles carregavam o tabernáculo. Depois deles vinha a tribo de Rúben. Rúben foi o primogênito de Jacó. Junto com ele, Simeão e Gade. Depois de Rúben vinham os últimos levitas da família de Coate, que é Catitas, que levavam os móveis sagrados nos ombros. Você vê que os utensílios sagrados ficavam literalmente no meio. Terceiro, vinha a tribo de Efraim, junto com eles, Manassés e Benjamim. E por último, Dan, junto com eles, Asher e Naphtali. Isso é uma ordem do Senhor. Então, tudo que Deus mandar você fazer, é para você fazer. Ah, mas por que a Cecília não faz? Porque a Cecília não é para fazer. Ah, mas por que o Samuel tem que ir na frente? Porque o Senhor determinou que ele vai na frente. Vocês entendem isso? Isso é uma coisa difícil de compreensão, porque as pessoas acham que há uma predileção da parte do Senhor, e não é. Isso é uma determinação do Eterno. Então, quando o Senhor, eu te chamei, eu te escolhi para isso, para profetizar, eu te escolhi para ser apóstolo, é algo muito específico, irmãos. E está escrito a classificação de como tem que ser as coisas. Vocês entendem isso? Precisa dar no coração. Por que precisa ficar claro? Porque a divisão entra nisso. Ah, mas eu queria estar no meio, carregando o tabernáculo no ombro. Eu sou forte, eu malhei hoje. Me preparei tanto. Mas você não faz parte da família dos coatitas. Vocês entendem o que a gente está falando? Essa briga, essa rixa do porquê que eu não faço isso. Porque o Senhor não te chamou para isso. Ele te chamou para outra coisa. E aquilo que Ele te chamou, você precisa abraçar com muito cuidado. Por isso que Ele deixa clara a parábola dos talentos. Porque Ele te deu um talento. É verdade. E aquele talento você não cumpre no serviço dele. Então depois ele vai te cobrar aquele talento que você enterrou. Mas, irmão, se porventura a tribo de Judá não fosse na frente, vocês acham que Deus ia fazer o quê? Como que as profecias iam se cumprir? Quem é que vem da tribo de Judá? O Mashiach tinha que estar à frente. Vocês entendem isso? A gente precisa estar ligado no que diz a palavra. Porque vocês vão ver, irmãos, que isso que a gente está falando aqui trouxe problema para Israel e traz problema para o povo de Deus em geral. As pessoas acham que fazer a vontade de Deus é fazer o que você gosta de fazer, o irmão Felipe. Eu gosto de cantar louvores lá na praça, eu me sinto à vontade, Amém, glória a Deus, glória ao Hashem. Mas você precisa ter muito cuidado e muita certeza. Isso é a vontade do Pai. Isso, essa confiança, essa certeza, você precisa ter. É só isso, irmãos. Esse amor. Sabe por quê, irmãos? Você começa o primeiro dia lá na praça e não tem ninguém.
Aí no outro dia já não foi ninguém de novo, aí começou a cair a garoa. O que acontece com o ser humano? Desanima. Aí você chamou lá o irmão para tocar o violão com você, chegou 1 minuto antes, o irmão mandou mensagem, falou, não vou poder ir não. Como é que fica a tua fé? A tua fé fica firme? Não, o Senhor ministrou comigo, confirmando na palavra que esse é o trabalho que Ele quer que eu faça. Você olha, carrega a fardo? É isso que a gente está falando, irmãos. É isso que a gente está falando. Porque quando o Senhor Ele nos chama, quando o Senhor Ele dá o Espírito dele para você, não é para você servir a Ele como te convém, não. Nem do jeito que te convém. Opa! Rabino já me chamou lá para o evento. Opa, pô, vai ter bastante gente. Aí tu vai, alegre, contente. Aí o Rabino chama você, vamos lá naquele lugar lá, humildezinho. Foi só uma pessoa. Você vai entregar o seu trabalho, o seu serviço a Deus, a sua abordagem com qualidade? Vai fazer de qualquer maneira. Porque Deus vai nos julgar, irmãos, segundo as intenções do nosso coração. E a nossa alma lembrou do talento. O que são os talentos na palavra de Deus? O que são? São esses dons que Ele nos dá. É dinheiro. É dinheiro, é coisa cara. Talento é peso. Peso de moeda. Então, eu te dei 10 talentos, eu te dei uma porção cara. Eu te dei algo de valor. Tudo que Deus nos dá tem valor. A profecia é algo de muito valor. É um dom. E outros dons espirituais, todos têm muito valor. E Ele deu para você. E o que você está fazendo com esse peso, com esse dinheiro? A Yeshua, não foi a Torá que disse, mas Yeshua falou que aquele que nos deu irá nos cobrar. Né? Não vai ser o Rush nem está vendo nada. Tadinho do Rush. Mas o Senhor da vinha vai. E Ele vai trazer ao nosso espírito aquilo que Ele quer que faça. Às vezes, irmãos, esse dom de profecia, sim, não é nada racional, tudo muito organizado, o Espírito de Deus vai vir, vai falar numa coerência. Não! Muitas das vezes vai ser perceptível, às vezes vai ser aquela coisa tão alegre, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer que quando o Espírito repousou sobre eles, eles pareciam que estavam bêbados. Eles foram tão cheios. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, cheios do Espírito e não do... Como é que a gente fica cheio de vinho? Tu vai rir até amanhã. Tu vai rir até dormir. Se você estiver cheio de vinho. Mas o vinho traz o quê? Contenda. E o Senhor fala em cheios do Espírito. Ele quer que você esteja cheio dessa alegria. Quer que você esteja cheio dessa presença. Eu fico imaginando esses dois lá profetizando, cheios do Senhor, transbordando de alegria. Porque, irmão, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente transborda. Graças ao Senhor. Então, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, quem tiver o seu livro aberto, no versículo 1 fala, segui o amor e procurai, e fala duas coisas, com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Primeiramente, segui o amor. Yeshua disse que quem ama, cumpre a Torá. A gente estava discutindo ali na hora do café sobre a postura de Israel em relação ao Irã. Sobre a postura de Israel em relação aos ativistas que tentaram chegar em Gaza. Eles não trataram eles do jeito que eles tratariam Israel. E assim Yeshua nos ordena, ama o teu inimigo. Ore por aquele que te persegue. Fale bem. Olha que a palavra fala difícil, hein?
Mas você pega a tua língua aí, tua língua difícil, tua língua venenosa, que eu sei que ela é, que a minha também é, e tudo é melhor do que eu. Você vai falar bem de quem fala mal de você. Você vai ver fulano, nossa, fulano hoje está aí espetacular, abençoado, né? Você vai falar. Porque a língua não quer falar, mas você vai falar que ela tem que te obedecer. Maior é o Senhor que está em mim, que é a minha língua que não está prestando para nada. Então vamos lá, vamos agir e procurar os melhores dons espirituais. Mas quais? Irmãos, a Bíblia diz que é melhor profetizar. Por quê? Aqui no versículo 3 diz que quem profetiza fala aos homens para edificação. Existe um consenso que acha que profetizar é falar em línguas. Não é. Você pode muito bem profetizar e em nenhum momento falar em línguas. Nenhum momento. Isso é um dom. Isso é algo que o Espírito de Deus traz sobre você. Você vai começar a consolar aquela pessoa. Isso é dom de profecia. Você vai começar a trazer aquela pessoa para o arrependimento. Não é você que convence, é o Espírito de Deus. Isso é um dom de profecia. Isso traz aquela pessoa para o corpo. Ela estava se afastando. Vocês lembram que a Morada Daniela falou semana passada do tubarão? Do tubarão que vai afastando a presa. Quando ela está lá, o tubarão faz o quê, irmão? Assim o inimigo. O inimigo gosta que você, ó, vocês olham, até o presbítero pregou ontem, falou, os irmãos que não conseguem chegar na casa do Senhor. Irmão, acontece tudo. É trabalho, é casa, é doença, é problema, é desânimo. Às vezes a pessoa quer vir, mas não tem, acha, eu não vou mudar nunca, para que eu vou? Quantos não pensam assim? Não tem força. Então o que você faz? Você intercede por ela. Você ora por ela. Senhor, alcança ela, dê força a ela. Aí eu ajudo, que aí eu querer tem que vir dela. Mas Senhor, dá força para ela. Senhor, destrói esse espírito que está trazendo, tentando convencer ela que não adianta mais. Ela não tem mais jeito. Isso vem, irmãos, é um desafio muito grande. Então, a palavra diz que lá no versículo 5, o que profetiza é maior que falar em línguas. Se for uma questão de quem é maior do que maior é aquele, irmãos, que, como Yeshua falou, as 90 está contigo, aquela uma foi embora. Ele está preocupado com quem? Com aquela uma lá. Aí você só está preocupado com quem tem que estar com você. Não, a gente tem que preocupar com quem está lá, ó. Foi embora. Foi embora por vários motivos. Eu sei, irmãos, que não é nossa responsabilidade a salvação das pessoas. Mas nós precisamos cuidar, sim, uns dos outros. A gente tem situação de irmãos aqui que não conseguem vir por problema financeiro. Tem irmãos aqui que não conseguem vir por problema de trabalho. Tem irmãos que não conseguem vir por desânimo. Tem irmãos que não conseguem vir porque é distante. Queria estar aqui, mas é muito distante. Então a gente precisa orar ao Senhor para que o Senhor dê condição, força e o que couber a nós também colaborar. Nessa oração também, né, irmão? Você tem condições de estender a mão? Vai lá. Ó, não, estou orando com você. Durante a semana, nosso pastor, nosso orante fica, ó, irmão, Shabbat vai estar chegando. Vamos orar uns pelos outros. É isso aí, é motivar um ao outro. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui não é religião, isso aqui é uma labareda. Isso aqui é um campo de azeite, eu não estou chegando, mas é. Vocês vão sair daqui, ó, cheio do Espírito de Deus, porque o mundo está seco, está feio, está difícil. Aí você chega cheio do óleo, tudo muda. Porque você se encheu, aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus, irmãos, encheu Eldade, encheu Medade, Moisés falar: Você está brincando comigo, Josué? Eu quero que todo mundo profetize. Como me cansa muito, Deus me livre. Para de encher, Josué. Entendeu? E assim a gente tem que estar motivando a outra. Só o pastor que ora, só o pastor que liga. Não vai você, irmão. Vai você, começa a orar, buscar. Não, peraí que eu tenho que levantar minhas armas agora. Reage. Moisés quer que todo mundo profetize. Aí o que acontece?
para a gente fechar. Capítulo 12 de Números. A irmã dele, profeta, inclusive era a mais velha, né, de todos, era Miriam. 12 versículos. Peraí, deixa eu abrir aqui. A gente fechar aqui a porção, Berra. No versículo 1, ela começou a falar mal de irmão. Ela não tinha, né, estava enciumada porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, uma mulher de pele escura. Versículo 2. Eles continuaram a dizer: é para Moisés exclusivamente que Deus fala? Ele também não fala para nós? Aí, tem que parar aí. Deus está derramando dom, talento para todo mundo. Mas peraí, o apóstolo Paulo diz o quê? Quando um profetizar, o que o outro faz? Calma. Fica calado. Ah, mas Deus está querendo usar também, mas calma aí. Deixa o outro falar primeiro, depois você fala. Espera. Eles continuaram a dizer: é para Moisés exclusivamente que Deus fala? Quando começa isso, irmão, você já começa a vigiar. A palavra diz que Deus ouviu. Moisés, no entanto, era muito humilde, mais que qualquer homem sobre a terra. Moisés não chegou e falou: não, peraí, eu sou Moisés. Eu que estou à frente aqui de vocês, o que tu está reclamando aí, mulher? Ele não fez isso. Então você vai percebendo as características. Se alguém se engrandecer em cima de você, deixa crescer lá, fica quieto. Ah, mas Deus falou para mim isso. Amém, irmão. Fica quieto. Tem uma mania de que Deus falou para mim, eu tenho que fazer, você não tem que fazer nada. Deixa o Senhor fazer. A Bíblia fala que Deus disse a Moisés, Arão e Miriam: vocês três saiam da tenda da comunhão. Moisés fez alguma coisa? Você que vai fazer alguma coisa? Mas eles estão dizendo: deixa Deus. Deus não precisa de ajuda. Quando eles três saíram, Deus desceu no pilar de nuvem. Olha a nuvem. Colocou a entrada, convocou Arão, Miriam. Era todo mundo aqui que não conhecia a palavra, né? Gente nova, gente. Todo mundo macaco velho. Em aspas, né, irmãos? Eu falo com todo respeito. Às vezes você está há anos na presença do Senhor, mas está sem sabedoria. Deus disse: ouçam cuidadosamente as minhas palavras. Se alguém entre vocês experimenta a profecia divina, então, quando eu me faço conhecer a ele numa visão, eu lhe falo em sonho. Isso não é verdade com o meu servo Moisés, que é como um servo de confiança em toda a minha casa. Com ele, eu falo face a face, numa visão não contendo alegoria, de modo que ele vê um verdadeiro quadro de Deus. Como vocês puderam não temer falar do meu servo Moisés? Moisés não era uma divindade, não. Era um homem comum, fiel. O poder da fidelidade. A palavra diz que ele não abandonou a casa do Senhor. Ele tinha motivos, irmãos, para abandonar. Ele tinha motivos para abandonar o povo no deserto. Ele tinha motivos para quando Deus falou: vai para lá, eu vou destruir todo mundo e faço um povo de você. E ele disse o que, irmãos? Não faça isso, Senhor. Olha o amor dele. Então, isso Deus viu o quanto nós amamos o Senhor. Porque, irmãos, os dons espirituais são extremamente necessários, mas a fidelidade é superior, eu digo para vocês. A palavra diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. A palavra diz que o amor, ele nunca acaba.
O amor dele é mais forte do que a morte. Se você não tiver amor, você abandona o povo e fala, pode ir, Senhor, pode. Acaba com todo mundo aí, bora. Tudo de novo. A gente não faz? Faz. O que Deus fez? Deus mostrou cólera contra eles e partiu. Quando a nuvem deixou o seu lugar sobre a tenda, Miriam estava leprosa, branca como a neve. Quando Arão voltou-se para Miriam, viu a leprosa. Arão disse a Moisés, por favor, meu Senhor, não mantenhas rancor contra nós, por agirmos totalmente e pecando. Então o que acontece? A gente começa a se levantar uns contra os outros. Irmãos, pode ter certeza, Deus vai pisar a mão. Infelizmente ou felizmente, não sei. Vai. Por quê? Porque o Senhor não quer o que, contenda. Ele não quer divisão. Irmão, começou contenda, começou divisão, pode ter certeza, vai vir repreensão da parte do Senhor. E aí, o que o povo teve que fazer? Parar. Que Miriam não seja como criança natimorta, que saiu do útero com metade de sua carne. Deus clamou a Deus, Deus, por favor, cura ela. 15. Por 7 dias Miriam permaneceu de quarentena fora do acampamento, e o povo não partiu até que Miriam pudesse retornar à casa. Aí o que acontece? O Senhor vai nos repreender e vai nos exilar. Você vai ficar muito tempo aqui na cadeira do pensamento. E às vezes, irmãos, um tempo na cadeira do pensamento, sabe como é que é? Tira trabalho, tira dinheiro, tira carro, tira família, tira a congregação, tira tudo. Isso se chama exílio. Isso se chama correção. Porque não é você que fez, é o Senhor que vai, peraí. Aí o povo, então, deixou Hatzeroth e eles se acamparam no deserto de Parã. Todo mundo teve que parar, por quê? Por causa dela. Até chegar o tempo da purificação. Então, amados, isso é o corpo de Deus. Isso é o corpo de Yeshua. Não deixa. Se você for parar para prestar atenção no filme, no seriado, você vê o que motiva a luta um contra o outro é o quê? Ambição, querer tomar um lugar do outro, é inveja. Porque mamãe sempre preferiu você. Para com isso. Para. Eu tenho que provar para todo mundo que eu sou melhor. Para quê? Você tem que mostrar para Deus que você o ama. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. É isso que você precisa provar para o eterno. Yeshua diz, aquele que me confessar diante dos homens e dos anjos, eu vou confessar diante do Pai. Nós precisamos provar para Deus que nós o amamos. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. Shalom, Baruch Hashem, glória a Deus. Todavia, mensagem, estudo hiper espiritual que cala os nossos corações. É bem verdade. Muitas das vezes nós queremos nos justificar diante de Deus, dizendo para Deus, mas para fulano, para ciclano, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, e para mim? Tem muita gente preocupada mais com o irmão, no sentido de ficar observando o que Deus está fazendo com ele, do que deixar que Deus faça com ele próprio. Entendeu? Há uma preocupação muito grande de saber se Deus está abençoando o irmão ou a irmã do que você. Mas para Deus te abençoar, para Deus te usar, o que tem que acontecer? Tem que ter obediência. Tem que ter fidelidade. E você vai chegar ao ponto de você estar tão preocupado em estar agradando a Deus, em querer se chegar a Deus, que você não vai se preocupar em nenhum momento
se Deus está fazendo ou deixar de estar fazendo para terceiros. Porque Ele quer, Hashem, quer ser exaltado aonde, irmãos? Nessa bimá? Nessas cadeiras? Não. Ele está preocupado em ser exaltado na tua vida, nas nossas vidas. Ele quer nos usar para separar. O povo de Israel foi criado para quê, irmãos? Para ser exemplo, para ser barrote, para ser bênçãos. Para quem? Para as nações. É por isso que ela é tão perseguida. Israel é muito perseguido por causa disso, porque Satã sabe disso e não quer evitar. Ele não pode desfazer o que Hashem fez, mas ele tenta criar dificuldades, ele coloca dificuldades. Você vê que tantas atrocidades é feita para com Israel, que quando Israel se defende, o que acontece? É isso, é aquilo outro, não vou dizer aqui. Olha só. Eles preferem que Israel seja massacrado e o outro não venha a se defender, ao tempo de que outras pessoas que estão contra Israel seja prejudicado, seja morto. Só israelense, só judeu pode ser morto. Olha só o entendimento. Quem está com entendimento de Rassatã. Isso é entendimento de Rassatã. Isso é olhar de Rassatã. Isso não é um olhar de uma pessoa que sabe que é criatura de Deus e que se torna filho de Deus quando aceita o seu filho como sua filha. É sério isso. Palavra abençoada. Divar Elohim, palavra de Deus. Vamos ver. E que esta palavra nos fortaleça para que nós tenhamos, após a Haggadah, uma semana na presença, na unção de Hashem, e que os seus malachim proteja a cada um de nós segundo o seu beneplácito, o nosso eterno Elohim. Amém e amém. Vivarei Adonai, Bisperecha, Yavisa, e a celebrar, Shalom. Que o Senhor abençoe de guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor abençoe.